Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo, que bom ter você mais uma vez aí do outro lado, nos acompanhando. Nós todos os dias estamos aqui estudando juntos a Bíblia e 6 horas da manhã já tem estudo novo aqui. É sempre muito bom contar com a sua companhia e quero te convidar agora a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos. Nós estamos falando um pouquinho sobre a conversão de Saulo, de Paulo, um momento marcante realmente na história da igreja. Como eu já disse anteriormente, a conversão de Paulo, que nós poderíamos dizer que é a maior conversão, e a gente coloca maior, sabendo que cada alma tem um valor, mas pelo impacto que Paulo causou na história da igreja. E a conversão de Paulo nos ensina muito, e eu tenho me demorado aqui nos nossos estudos, falando da conversão de Paulo, observando alguns detalhes muito importantes, e hoje eu quero ler com você algumas evidências da conversão de Paulo. No capítulo 9, a gente vai ler o versículo 9 e o versículo 11, diz assim: esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu, e o verso 11 diz: então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. A gente vê sobre a evidência da conversão de Paulo pela sua vida de oração, não é? Eu acho isso tão precioso. A prova que Deus deu para Ananias, que Paulo agora era um irmão, que Paulo agora não era mais um perseguidor. A prova que foi dado é que ele estava orando, não é? E isso é muito precioso. Quem nasce de novo tem prazer de clamar Abba, Pai. Quem é salvo tem prazer de estar em comunhão com o Pai. A prova foi que Paulo estava orando. Uma pessoa salva, ela tem prazer de orar. A pessoa salva tem prazer de falar com Deus. Nós precisamos lembrar disso, meus amados irmãos. Nós precisamos exercitar isso. O prazer da oração, o prazer de manter comunhão com Deus. Nos preocupa muito quando nós vemos pessoas que se dizem salvas, que se dizem cristãos, mas que não têm prazer na oração, não têm prazer em falar com Deus, não têm prazer de estar na presença desse Deus que o salvou. Quando o homem entende a grandeza da experiência da salvação, quando o homem de fato se prostra aos pés de Cristo, reconhecendo que era um pecador condenado à perdição eterna, ao inferno, e foi salvo, o prazer dele é estar em comunhão com Deus. Quando o homem tem um encontro verdadeiro e transformador com Deus, ele tem prazer em orar. Nós não estamos falando de uma experiência religiosa, nós não estamos falando de uma tradição religiosa, alguém que aprendeu a orar por alguns momentos do dia ou fazer algumas práticas religiosas. Nós estamos falando de uma pessoa que tem prazer em estar diante de Deus, conversando com Ele, clamando a Ele, mantendo uma comunhão, um relacionamento com Ele. E Paulo agora é um convertido e logo Paulo começa a orar. Logo Paulo começa a orar e Deus fala para Ananias: olha, ele vai estar orando, você pode ir lá. Ananias entendeu, Ananias sabia que quem estava orando era quem realmente conhecia a Cristo. John Stott destaca que o fato que a mesma boca que havia respirado ameaças de morte contra os discípulos, lá no primeiro versículo do capítulo 9, nós estudamos aqui, agora essa mesma boca respirava louvores e orações ao Deus dos céus. Aquele mesmo que falava palavras torpes, palavras de ameaça, agora ora e louva a Deus. Tenho certeza que você que me acompanha já deve ter tido essa experiência, não é? E quantos nós conhecemos que tinham a boca cheia de maldição, de reclamação, de murmuração, de palavrões, e depois que conhece a Cristo, depois que o recebe como Salvador, a boca muda. Como diz o salmista, o Senhor coloca um novo cântico nos nossos lábios.
Aquela boca que antes só era usada para o que não presta, para falar coisas depreciativas, agora é uma boca que exalta o nome do Senhor Deus. Essa é a mudança, essa é a salvação, essa é a conversão, essa é a transformação que o Evangelho faz. Aquele que antes andava rugindo como leão, querendo perseguir os cristãos, aquele que antes, na sua arrogância, prepotência, se achava bramando como leão, agora está balindo como uma ovelha, quebrantado, mudado, transformado para a glória de Deus. Matthew Henry, ele acrescenta ainda falando sobre isso, ele diz: é mais fácil encontrar um homem vivo sem respirar do que um cristão vivo sem orar. Um cristão verdadeiramente vivo, ele ora. Ele precisa orar. Ele sabe que precisa orar. Ele entende a necessidade da oração. Se não respira, está morto. Se não ora, não tem a graça de Deus sobre o seu coração, sobre a sua vida. E é por isso que Paulo várias vezes escreve depois: ora em todo tempo, ora sem cessar, apresenta tudo a Deus em oração, em ação de graça, em súplica, fala com Deus o tempo todo. Nós temos esse privilégio, meus amados irmãos, de estarmos constantemente orando. Temos o nosso tempo de oração, aquele tempo em que você se reserva para orar. Mas nós precisamos orar o tempo todo, orar em pensamento, estar em comunhão com Deus, desenvolver o hábito de conversar com Deus no seu dia a dia. Eu sempre falo aqui na igreja local onde nós estamos, para que os irmãos desenvolvam o hábito de conversar com Deus durante o dia, mesmo em pensamento. Conversar com Deus, colocar para Deus dos pequenos aos grandes desafios, dos momentos de pequenas decisões a grandes decisões. Ao invés de murmurar, de reclamar, ao invés de viver assombrado, comece a conversar com Deus antes de qualquer decisão. Mas fala e pare para escutar também. Não é? Pare para ouvir Deus falando, porque Ele fala no nosso coração. E Paulo evidencia a sua conversão pelo fato de estar orando. A mensagem de hoje que nós deixamos para a reflexão nossa para esse dia é: ore sempre. A oração evidencia uma vida que está na presença de Deus. A pessoa pode ser religiosa, a pessoa pode fazer qualquer coisa e dizer que tem Deus, mas se ela não ora, se ela não tem prazer em orar, se ela não tem prazer em estar na presença de Deus, é um sinal de alerta para aquela vida espiritual. Que o Senhor Deus te abençoe, te guarde, te dê sabedoria e que nós possamos orar sem cessar. Que Deus te abençoe. Obrigado por me acompanhar em mais um estudo.